Se inscreva pra me ajudar a chegar nos 2 milhões. Conto com a tua ajuda. Nesse último mês, a gente teve 2 vídeos de Analog Horrors no estilo das antigas aqui do canal. E agora eu tô trazendo uma AU. O IP das antigas tá voltando, e isso clama por uma frase. E aí, povinho, o meu nome é Ip e seguinte, desde o boom das AUs no ano passado, eu me mantive de olhos bem abertos pra qualquer coisa que pudesse surgir aí do nada. E sinceramente, eu não tava me agradando com nenhuma das coisas que estavam saindo por aí, porque na minha opinião, virou bagunça. Mas enfim, eu tô aqui pra falar de coisa boa. Se tem um tema que era o mais improvável de aparecer nesse canal, definitivamente era My Little Pony Stardew Valley. O que um jogo de fazenda tem a oferecer pra um canal que fala de coisas mais puxadas pro medo? Então, foi lançada uma AU. E essa AU foi criada por Lilac Possuns lá no Instagram. Se tu quiser acompanhar o material original, o perfil dela tá aí na descrição. Créditos totais a ela. E ela é extremamente interessante porque ela se aproveita de uma mecânica rara que de fato tá no jogo. Só que essa história eleva ela. A gente revisita locais, personagens e a gente vê como todos eles se comportam durante a chuva verde. Pois é a volta das AUs de infecção. Tá, o que é a chuva verde? Vamos lá. Em Stardew Valley existem diversas variações de gameplay. Se engana quem acha que esse jogo é só um simulador de fazenda monótono. Vamos começar do começo. Sendo sincero, Stardew Valley não é o tipo de jogo que eu costumo jogar. Pra fazer esse vídeo aqui, como qualquer outro no canal, eu dei uma leve perfocada. No caso, eu tô jogando ele no telefone. Então, eu joguei esse jogo um bocado. Mas falar que eu entendo dele seria uma mentira. Então eu vou deixar uma pessoa que realmente entende desse jogo dar essa contextualização pra vocês. E aí, gente? Eu sou a Estelmi e faço espantalho junto do Ip e também tenho meu canal solo. E sou viciada em Stardew Valley. Um resumão rápido da história é que a gente trabalhava na cidade em um escritório. Só que um belo dia, nosso protagonista decidiu jogar tudo pra cima e ir viver na fazenda. Ele herda um sítio familiar e agora precisa cuidar dele, plantando, cuidando de animais e tendo interações sociais. E eu sei que você queria pegar a Robin. Eu também queria. A vida é injusta. Enfim, nesse jogo a gente tem diversos eventos especiais e aleatórios, desde pegar um item vindo diretamente do Terraria até mesmo receber a visita de uma bruxa. Mas o papo aqui é a chuva verde. E, bom, essa chuva sempre vai acontecer no verão do game uma única vez por verão. E essa chuva no game é benéfica. Essa chuva basicamente vai ajudar no crescimento da flora. Árvores únicas vão surgir e tornar o mapa mais verde. Fora que as árvores que já estão no mapa vão ganhar uma roupagem única, se tornando árvores da chuva verde. Mas depois que a chuva passar, tanto as árvores que surgiram quanto essa roupagem que algumas ganharam, tudo isso vai embora junto da chuva. Durante a chuva, uma névoa verde quase invisível surge para o jogador, e todas as TVs também vão parar de funcionar. Existem diversas teorias sobre a chuva verde. Tem gente que tenta ligar a existência dessa chuva com os monstros que vivem nas minas, mas até onde eu sei não tem nada a ver uma coisa com a outra. A chuva verde é somente um artifício de gameplay, feito tanto para ajudar o jogador, quanto para ser algo raro, dar aquele tom de misticismo interessante, tal qual a Farlands em Minecraft. É raro e estranho, mas não te faz mal diretamente. Claro, isso no game, porque quando a gente vai pra U de chuva verde, é aí que a coisa fica realmente interessante. Obrigado, Stelmi. Na AU que a gente vai ver, a chuva verde tem consequências não tão boas para os pacatos moradores daquela região. E quem nota primeiro que as coisas estão estranhas é o Demetrius. Dentro do game, esse personagem é um cientista que estuda a fauna da Pelican Town, o Vale do Pelicano, o vilarejo do jogo. Enfim, ele comenta nesse início que tinha mais de uma década desde que a chuva verde tinha dado as caras. Mas o que é estranho é que ele notou que junto dessa chuva, alguns animais que costumavam sair só à noite por medo dos humanos, não só estão saindo de dia, como também estão indo na direção dele. E isso é bem incomum. A única coisa que fica na cabeça dele é que ele espera que o Linus esteja bem. Linus é um sem-teto do jogo. E, bom, quando o vídeo mostra a barraca dele, dá pra ver que ele claramente já não é mais o mesmo. Ele aparentemente se transformou junto da floresta. E eu acredito que ele tenha se tornado algo hostil. Esse sangue na entrada da barraca dele dá a entender que ele já fez alguma vítima. No vídeo seguinte, a gente vai acompanhar a personagem Marnie. Dentro do game, a Marnie tem 2 sobrinhos, a Jess e o Shane. Pois bem, nessa cena nós vemos a Jess implorando pra Marnie não sair de casa por conta da chuva. A Marnie tá saindo porque ela quer ajudar o Shane, o seu sobrinho. O que a gente sabe sobre o Shane no game é que ele trabalha no mercado Joja e que ele é um depressivo alcoólatra e ama galinhas. Ele inclusive cuida de um galinheiro. A Marnie divide casa com seus 2 sobrinhos e o Shane tá demorando muito. E ela acredita que foi essa chuva que atrasou ele e por isso ela quer sair, ela quer ajudar ele. Quando ela chega no galinheiro, o local tá sem luz, mas o Shane ainda tá lá, ou pelo menos o que era ele.
A Marnie chegou tarde pro Shane. Ele teve o mesmo destino do Linus. Tá, o que tá acontecendo? Nessa AU, a chuva tem propriedades que nem a gente e nem os personagens conseguem descrever ainda. Segundo o que o Demetrius disse no primeiro vídeo, essa não é a primeira vez que essa chuva aparece no Vale do Pelicano. Mas por que esses efeitos agora nas pessoas? Quando a Marnie volta pra casa, ela não conta pra Jazz o que aconteceu com o Shane, afinal, o cara tava devorando uma galinha. Além do seu corpo que tava claramente deformado. É bizarro essa cena que ele tá devorando a galinha, porque no game, o Shane tem um background bem sombrio. Ele é o típico fracassado, que mora com a tia e não conseguiu muita coisa na vida. Ele é depressivo e bêbado, e uma das coisas que ele ama são as galinhas. E quando ele se transformou, ele devorou elas, a única coisa que ele amava. A Marnie conta pra Jazz que o Shane tá bem doente, mas bem doente mesmo. E o plano delas é ir até o feiticeiro da cidade atrás de ajuda. Sim, em Stardew Valley a gente tem um feiticeiro, o Miss Rasmodel, e ele realmente tem poderes tal qual um mago. Ele consegue se teletransportar, ele consegue se curar, fazer poções, feitiços no geral, e ele também domina a magia do alto escalão de feitiçaria, a edição de vídeo. Só que pra fazer isso, ele tira um coelho da cartola. No caso, o coelho é a Wondershare Filmora, a patrocinadora desse vídeo. A Wondershare Filmora é um programa de edição muito fácil de usar e extremamente intuitivo. Ele tem recursos que vão te ajudar a editar teus vídeos de uma forma muito prática. A interface dele é bem limpa e ela vai direto ao ponto do que tu precisa e não te confunde. E agora ela tem uma nova atualização, o Filmora 15, que tá cheio de coisas novas, além das coisas antigas que também receberam uma atualização. Pra vocês terem uma noção de como é fácil usar, sabe aquele tipo de gráfico animado, cheio de coisas e de efeitos que você teria que fazer à mão? No Filmora é só tu usar a ferramenta de gráficos animados. Tu seleciona o modelo de gráfico que tu mais gostar e edita da forma que tu quiser, mudando as cores, opacidade e escolhendo o que tu vai escrever. Tudo isso num menu super fácil de entender. Tu faz isso aqui em questão de minutos. Como se isso não fosse simples o suficiente, o Filmora agora tem uma função de subprojetos, onde tu basicamente consegue importar outros arquivos de projetos dentro do que tu já tá trabalhando. E isso é ótimo quando tu tá fazendo trabalho com uma equipe, por exemplo. Essa função evita conflito de versão e tu consegue manter o mesmo estilo de edição em todos os projetos. É só tu importar o arquivo, separar ele clicando com o botão direito e pronto. Tu também pode editar um clipe em específico sem mexer com o resto da edição, entrando na visualização de edição interna. E pra simplificar mais ainda, deixa eu te mostrar mais uma coisinha. Quando tu precisar cortar algum objeto do teu vídeo, tanto pra remover ele quanto pra usar ele em outro cenário, isso normalmente acaba consumindo um tempo que pode ser um pouco chato, mas a Filmora atualizou a ferramenta de corte inteligente, onde é só tu selecionar ela, dar uma pequena rabiscada breve em cima do objeto e pronto, a ferramenta seleciona aquele objeto inteiro automaticamente e tu já pode usar ele nos seus projetos da forma que tu quiser. E amigos, tem muito mais coisa além disso. Eu citei só alguns recursos de vários que a Filmora disponibiliza para deixar a tua edição da forma mais profissional possível, sem tu precisar perder várias horas procurando tutoriais e aprendendo a editar do zero. Se tu se interessou, tu pode experimentar o Wondershare Filmora de graça agora, usando o link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado. Muito obrigado a Filmora por patrocinar esse vídeo e onde é que eu tava? Elas estão indo atrás do feiticeiro porque ele pode ser útil nessa calamidade toda. Detalhe que elas vão atrás dele em meio à chuva. E enquanto elas andam até a torre dele, a Marnie nota que tem algo do outro lado do lago olhando elas. Tem mais infectados andando por aí. E por falar em infectados, como que essas coisas funcionam? O próximo vídeo vai responder algumas perguntas. Afinal, o nosso querido cientista já tá estudando. Eu tô falando do Demetrius. Querido cientista. Sídio cientista. O Demetrius, junto da sua filha Maru, tem analisado algumas amostras que foram coletadas da chuva verde, e eles já notaram algumas coisas. Quando eles olham a amostra d'água daquela chuva no telescópio, eles notam que a água tem movimento, mas não tem nenhum sinal de um micro-organismo naquela água. Eu só me pergunto, como que isso é possível? Literalmente tudo no mundo tem micro-organismos em si, ainda mais água de chuva. Apesar disso ser bem estranho, o Demetrius acredita que a água da chuva seja inofensiva, e só por descargo de consciência, ele resolve testar essa água num rato de laboratório. E daqui a gente vai direto pro resto da família do Demetrius, sua esposa Robin e seu enteado Sebastian. A chuva ainda tá rolando lá fora e a Robin tá ouvindo um som de algo sendo raspado. E ela pergunta pro Sebastian se ele também não tá ouvindo esse barulho. O Sebastian vai falar que provavelmente é só a chuva mesmo. Mas quando o vídeo chega perto do fim, a gente vê que não era só a chuva. E falando na chuva, no próximo vídeo a gente vai voltar um pouco no tempo. Mais especificamente pra 1 hora antes da chuva verde começar. Pierre, o dono de armazém no jogo, foi até o mercado Joja falar com o Morris, o atendente. O que acontece é que a Joja não tem geradores de luz, e quando falta luz, o Morris tem que trabalhar no escuro. E a Caroline, esposa do Pierre, fica com pena do Morris, e por conta disso, ela manda o seu marido lá na loja pra levar velas, porque uma chuva tava se aproximando, e o mercado Joja certamente ia ficar sem luz. E de fato, a chuva começa, e do lado de fora, a gente pode ver o personagem Clint, o ferreiro da cidade. Ele tá parado na chuva, e não deu nenhuma hora desde que aquela chuva iniciou, e a Joja já tá sem luz.
O Pierre meio que tá preso no mercado junto do Morris, e os dois não se gostam muito. Enquanto eles estão discutindo, eles vão ouvir a porta dos fundos se abrir, e quando eles vão averiguar quem entrou, a gente vê o Clint lá no fundo, sem luz, mas os seus olhos estavam brilhando. Eu não tô me sentindo muito bem. Quando a gente olha pra ele mais de perto, a gente nota que ele foi o primeiro a se infectar, mas a infecção ainda tá no começo. Tanto que ele consegue entender o que tá rolando e ainda consegue falar com os dois, o Pierre e o Morris. Vamos deixar esse núcleo aqui de lado um pouquinho, afinal a Marnie e a Jess ainda estão na chuva. As duas estão cada vez mais perto da casa do feiticeiro, mas dentre aquelas árvores, elas começam a ouvir um som que a Marnie acredita que seja um urso, mas pro azar delas, era um infectado. As duas tentam correr o mais rápida possível, ambas já estão na frente da casa do feiticeiro, que abriu a porta da sua casa e tá mandando as duas correrem pra lá. A Jess consegue escapar, mas a Marnie infelizmente é pega. Detalhe que esse infectado que pegou a Marnie se trata da personagem Leah, amiga da Marnie dentro do jogo. Por enquanto não vai ficar muito claro o que acontece aqui nesse ataque, mas uma coisa fica clara, a Marnie tá em maus bocados. Voltando para as pesquisas do Demetrius e a sua filha, o teste em ratos deu resultados, e eles não são nada bons. Quem encabeçou esse teste no rato foi a Maru, a filha do Demetrius, e ela anotou tudo. O teste dela consistia em derramar algumas gotas da chuva verde sobre o rato, e em menos de 5 minutos disso tudo, os resultados já começaram a aparecer. Primeiramente, o rato começou a ter linhas verdes por suas extremidades, como se as suas veias tivessem ficado preenchidas por algo. Junto disso, os olhos dele ficaram com uma espécie de catarata verde. Não tinham ficado verde, era como se tivesse um limo ali. Parecia sujo, com uma sujeira verde, e o seu nariz começou a escorrer. Quando ela notou essas mudanças, ela prendeu o rato numa câmara de contenção por segurança, e em torno de 15 minutos, mais mudanças. Indo desde a sua espinha, que estava mais marcada, como todo o resto do seu corpo, que parecia alongado. O bicho estava mudando de forma, e isso parecia doer muito, visto que o rato estava se contorcendo de dor, rasgando a própria pele. E em meio a tudo isso, o rato criou uma fome insaciável, tanto que ele comeu a própria cauda tentando saciar a fome dele. E atualmente, esse rato já tem o tamanho de um chihuahua. E detalhe, tudo isso em menos de 1 hora que ele foi exposto à chuva verde. Essa infecção é rápida, muito rápida. Antes de concluir os testes, a Maru testou se essa infecção era contagiosa de hóspede para hóspede. Ela fez isso colocando um outro rato no mesmo recinto. E não, a parada não é contagiosa como um vírus zumbi, mas o segundo ratinho foi com Deus mesmo assim, virou lanchinho da pequena aberração. Feito esses testes, ela fez anotações necessárias, elas que explicam o que a gente pode ou não pode fazer. A infecção acontece através da chuva. É o contato direto com ela que vai deixar os indivíduos doentes. Quanto maior a criatura, mais tempo leva para a transformação acontecer. Isso tudo que rolou com o rato em menos de 1 hora demoraria em torno de 2 horas em um humano. Ok. Uma outra coisa que ela descobriu é que a chuva verde não vai só mudar o corpo do infectado, como a mente dele também, deixando você mais agressivo, faminto e inteligente. O rato conseguiu abrir a tampa da gaiola que ele tava, pra vocês terem uma ideia. Uma outra coisa que foi anotada é que esse vírus aparentemente só infecta mamíferos e plantas, tendo em vista que pássaros e insetos estão normais. Voltando pra Robin e o Sebastian, eles estão lá esperando a chuva passar, e de repente a luz da casa acaba, e na mesma hora a Maru entra na casa correndo, falando pra sua mãe Robin e pro Sebastian que eles precisam se esconder, porque a chuva não é segura. O Demetrius está se certificando que todas as portas estão trancadas, quando de repente... uma das criaturas quebra o vidro da casa e todos eles correm pra se trancar no quarto da Maru. O Demetrius conseguiu aquelas roupas Walter White pra todos os membros dessa família. Assim eles ficam seguros da chuva. Eu aposto que uma capa de chuva seria bem mais barato do que 4.000 ouros, que é a moeda do jogo. Enquanto a família tá vestindo a roupa de proteção, o Sebastian vai conferir se a porta do quarto tá aberta. E ela tava. E ele acaba sendo pego por uma criatura que tava pela casa. A Robin sai correndo desesperada pra salvar o seu filho. E ela consegue atacar a criatura com um machado e trazer o Sebastian de volta pro quarto, mas ele tá ferido e somente uma pessoa poderia ajudar ele agora. Harvey, o único médico da Vila Pelicano que trabalha na clínica do Harvey, nem um pouco egocêntrico. O Demetrius sugere que eles levem o Sebastian até a clínica, mas seria impossível na chuva e com esses monstros por aí. Eles precisam trazer o Harvey até eles. E nisso, o Demetrius pega sua Pop 100 e vai até a cidade atrás do Harvey. E em meio a esse caos todo, o Willy tá tentando pescar um peixinho. Willy é um personagem no game que vende artigos de pesca e ele tá aqui com a sua copinha de chuva tentando pegar um peixe. E tá praguejando que ele tá aí a mocota e não conseguiu pegar nenhum peixe ainda. E logo após ele falar isso, a gente descobre o porquê ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Tem uma criatura no lago e ela tá olhando pra ele. Isso não parece um infectado. Na verdade, ele lembra bem mais um elo perdido que um infectado. O detalhe mais maneiro dessa cena é que essa criatura que o Willy viu, de fato existe no jogo. Como foi citado no começo desse vídeo, Stardew Valley tem um monte de eventos raros. E um deles é o monstro do mar, ou tritões. Quando tu for pescar, existe uma chance
chance mínima desse tritão aparecer na água. Ele não pode ser pescado e nem é hostil. Ele só fica ali e vai embora. E o único personagem do game que sabe da existência dele é o próprio feiticeiro. E, enfim, ele tá aqui e apareceu pro Willy, justo quando toda a vida pelicano tá em crise. Conveniente, não? Voltando pro Demetrius, ele tá indo pra clínica do Harvey às pressas e com o dobro de pressa. Afinal, tem uma criatura vindo atrás dele. Quando ele chega na porta da clínica, ela vai estar trancada. Então ele quebra o vidro dela, destranca e entra, tentando não chamar a atenção da criatura. E agora a gente vai pra mais um núcleo, porque esse jogo tem personagem pra caralho. A gente vai ver a personagem Evelyn. Ela tá conversando com seu amado George sobre tudo isso que tá rolando, e como eles estão tristes e com medo de tudo aquilo seu fim. Enquanto isso, o neto deles, o Alex, tá botando um balde pra segurar uma goteira. E parando pra pensar, num cenário onde a chuva só de tocar na tua pele te transforma praticamente num Wendigo, uma goteira seria tipo uma passiva da chuva verde. Quem tem goteira é azarado. Não só nesse universo, na vida real também. Mas tudo pode piorar. Isso porque dessa goteira, um rombo se abre no forro deles. E com esse rombo, vários guaxinins infectados pela chuva caem junto. O Alex corre pra pegar uma arma que eles tinham na casa, mas o rifle tava sem balas. E o que acontece agora fica pra depois, a gente tá com um monte de núcleo em aberto. A série vai nos levar de volta lá pro PR e pro Morris, que estavam de cara com o Clint infectado no mercado Georgia. A infecção do Clint já tá bastante avançada e ele tá bem alterado, o que leva o PR e o Morris a se esconderem dele. Enquanto eles estão escondidos, o Morris dá a ideia deles irem se trancar no escritório da Georgia, e quando eles têm uma brecha, eles correm até a sala. O Morris chega a ser atacado, mas o PR salva ele, e os dois se trancam por lá. Agora vão pra Marnie e pra Jess. Eu gosto como essa história chega no clímax de um lado e nos manda pra outro. Isso faz a linha de tensão sempre tá bem alta. Jess e Marnie tinham sido interceptadas pela linha infectada. A Marnie acabou sendo pega, e a Jess conseguiu se salvar. O que acontece é que a Marnie conseguiu dar um fim na linha infectada, sei lá eu como. O que importa é que tanto ela quanto a Jess estão vivas e dentro da casa do feiticeiro. Quando elas entram, o feiticeiro vai oferecer roupas limpas pras duas. É curioso que ele tinha roupas infantis pra Jess. E nisso ela pergunta como que ele conseguiu roupas infantis. E nisso, o feiticeiro assume que teve uma filha que ele nunca chegou a conhecer. Mas ele comprou roupas pra ela mesmo assim. Ao que parece, a mãe dessa criança não deixou ele conhecer a própria filha. Tá, vamos continuar. Por conta da luta com a Lia, a Marnie ficou com um ferimento no braço. E esse ferimento poderia fazer com que ela ficasse infectada? Não. A gente viu pelos estudos do Demetrius e a sua filha que a infecção só ocorre pela chuva. Só que durante aquela confusão com a Lia, a Marnie ficou exposta à chuva e ela se molhou. E isso sim pode ter infectado ela. E pra tentar salvar a Marnie, o feiticeiro faz um ritual com ela. E aparentemente ela fica bem. Agora vamos lá pro pescador. Quando ele viu aquele tritão na água, ele ficou um tempo encarando ele e tentando contato. E incrédulo com aquilo, ele sai de lá correndo e vai até o salão da cidade. Ele vai até lá pra espalhar a notícia que tem um monstro no vilarejo. Mais um, né? Agora vamos voltar lá pra família do Demetrius. Robin, Sebastian, que tá ferido, e Amaru. A família dele ainda tá esperando pela volta dele. E durante essa espera, eles vão receber a visita de um personagem chamado Marlon. Ele veio até a casa da Robin porque ele tá procurando por um outro personagem. No game, o Marlon faz parte da Guilda dos Aventureiros, local onde tu pode comprar equipamentos, pegar missões, e quem cuida desse local é o próprio Marlon e o Gil. E o Gil tá desaparecido. O Marlon tá aqui na casa da Robin pra saber se ela sabe de algo. Engraçado que a Robin faz perguntas pra ele do tipo, tu se molhou na chuva vindo pra cá? Ele tava de guarda-chuva, então não, ele não se molhou. Mas ele não entendeu o porquê da pergunta, o que deixa claro que ele não faz a menor ideia do que tá rolando. Depois dele entrar e se sentar lá, a Robin vai atualizar ele de tudo que tá rolando. O desabrigado Linus se foi. Ela também comenta sobre o ataque que o Sebastian sofreu. Aparentemente a perna dele tá bem ferida. Nisso, o Marlon questiona se existe a possibilidade dele se infectar por conta do ataque, e a Robin diz que não, pra isso o Sebastian tá seguro. A única forma de se infectar é pela chuva. E ela termina dizendo que se o Gil tá na rua nessa chuva, ele provavelmente se foi. E deles dois, a gente volta pro Pierre e pro Morris. No game, o Morris trabalha na Georgia, que é uma super corporação dentro do jogo. No caso, ele é caixa do supermercado Georgia. E o Pierre trabalha no armazém do Pierre, o que faz dos dois meio que inimigos de negócios. É por isso que quando o Pierre chega aqui na loja, os dois só discutem inicialmente. Nessa cena, como eles não têm nada pra fazer além de esperar, eles meio que tiram as diferenças de lado. Eles começam a beber e a conversar. E a parte mais importante sobre essa conversa é que o Pierre comenta algo sobre ele. Ele tá bêbado e acaba desabafando. Morris, posso te falar uma coisa? A Abigail não é minha. Caroline me traiu. Pera, quê? Eu sei que isso parece meio solto do nada, mas presta atenção. Pierre é casado com a Caroline, que é essa personagem aqui. E eles dois têm uma filha chamada Abigail, que é essa moça aqui. Pois bem, quando a Abigail ainda era um bebê, o Pierre
fez um teste de DNA porque ele queria ter certeza que essa filha era dele. Ele fez esse teste porque a criança não tinha nenhuma semelhança com ele. Ele mesmo cita isso durante o jogo. Pois bem, o teste que ele fez em segredo da Caroline deu negativo. Aquela não era sua filha. A Abigail é na verdade filha do feiticeiro. Lembra que ele cita no diálogo dele que ele teve uma filha que ele nunca conheceu? Ele nunca conheceu porque a Caroline não queria assumir que traiu o próprio marido. É só tu ver as semelhanças, até a cor do cabelo é igual. É engraçado que isso é uma teoria dos fãs devido a alguns diálogos que tem no jogo, incluindo um onde a Caroline assume que ia secretamente até a Torre do Mago há um tempo atrás. E detalhe, tudo isso que eu falei agora é canônico no jogo. Assim, não é confirmado que ela traiu, mas as evidências estão aí. O jogo praticamente joga na cara do jogador esse adultério. Pierre é corno confirmado. Agora vamos voltar pra história que tem mais cidadãos para darem as caras. Nessa parte, a história vai nos mostrar como tá a casa do Kent, o soldado da vila, marido da Jodie e pai do Vincent e Sam. O Kent tá sendo enviado para uma missão no exército. Sim, em meio a esse caos todo, o Call of Duty, o chamado do dever, tá chamando ele. É engraçado que por conta de todo esse background militar que essa família tem, e também por conta da guerra que o Kent tá sendo enviado, a sua esposa teoriza que essa chuva seja um ataque militar da nação inimiga. Meio teorista da conspiração, mas se tu soubesse as especulações que rolavam durante a Guerra Fria, teorizar que essa chuva seja um ataque inimigo até que é bem são. Enquanto a Jodie tá falando isso, ela nota que tem uma criatura olhando pra ela pela janela, e quando ela chama o Kent pra olhar, aquela coisa ataca ela janela dentro. O Kent tenta pegar a arma dele o mais rápido possível, e nesse meio tempo, o seu filho Vincent entra no quarto. Ele pega o menino e sai correndo pro quarto do seu outro filho Sam. Lá, ele manda o menino barricar a porta e cuidar do seu irmão, e ele diz que volta logo. Quando ele volta pro cômodo onde o ataque aconteceu, ele nota que o corpo da sua esposa não tá mais lá, porém, uma trilha de sangue guiou ele até o porão da casa. E daqui, a gente vai pra casa da vovó Evelyn de novo. A Evelyn tá tentando encontrar balas pra arma, mas em meio a essa procura, o neto dela acaba sendo atacado por um dos guaxinins. E em meio a todo aquele desespero, a velha, com os seus 7 graus de catarata, consegue acertar uma bala na jaca do guaxinim. Só não sei como essa bala de rifle não varou a cabeça do guaxinim e não acertou o neto dela. Mas tudo bem. Depois de salvar o neto dela, ela continua atirando nos bichos, se mostrando extremamente habilidosa com armas de fogo, o que não é muito esperado pra uma vovozinha. Agora vamos lá pro Demetrius. Ele conseguiu entrar na clínica do Harvey, mas pro azar dele, o Harvey não tava lá. E ele descobre isso por meio de um bilhete que foi deixado pelo próprio Harvey. Eu tô fora do escritório por conta do clima. Me encontro no salão. Ok. Então o Harvey e o pescador agora estão juntos. Afinal, foi pra lá pra onde o pescador foi. Nessa hora, o Demetrius liga pra Robin e pede pra ela falar com a filha deles, a Maru, o que eles precisam pra cuidar das feridas do Sebastian. Quando ela fala o que eles precisam, o Demetrius pega os suprimentos da clínica do Harvey e vai em direção ao salão, pra tentar levar o Harvey com ele. Só que na hora que ele tá saindo, ele se encontra de novo com aquela criatura que já tava seguindo ele. E pra tentar se safar de novo, ele se joga pra dentro de uma janela. E lá no salão, as pessoas estão achando que o pescador Willy tá maluco, porque ele não para de repetir que tem um monstro na vila. Legal que ele só viu o Tritão. Se ele soubesse o real perigo que tá andando por aí, meu amigo... Tá, lembra que eu citei sobre a Caroline, que traiu o Pierre e teve a Abigail? O próximo núcleo que a série vai nos mostrar é justamente elas duas juntas. No caso, as duas querem salvar o Pierre no mercado Georgia. Ele tá preso lá com o Morris ainda. É engraçado que a Abigail tá levando uma espada com ela, o que pode ser considerado meio demais, talvez. Ela querer levar uma espada pra isso vai de frente com a personalidade dela no jogo. Afinal, o sonho dela é ser uma aventureira. E tem monstros lá fora, uma espada até que vai ser útil. As duas saem em direção ao mercado Georgia. E quando elas estavam no meio do caminho, elas acabam sendo vistas por aquela coisa que tava caçando o Demetrius. Aparentemente, a clínica do Harvey, que era onde esse monstro tava, era caminho até o mercado da Georgia, que era pra onde elas estavam indo. Eu sei que é muito nome e muito local, mas tenta manter a atenção e não se perder, pelo amor de Deus. Eu não te julgo se tu se perdeu, eu já me perdi umas 2 vezes escrevendo esse roteiro e eu não tô exagerando. Tá, o Demetrius finalmente chegou no salão. E enquanto geral tava tirando o Willy pra louco, porque ele não parava de dizer que tinha um monstro na vila, o Demetrius chega confirmando que de fato tem um monstro na vila, ou mais de um. E ele já manda o papo direto pro Harvey. O Sebastian tá com a perna ferida, e ele precisa ir urgente pra casa deles cuidar do Sebastian. Infelizmente na moto do Demetrius só vai dar pra ir um, fora que o Demetrius também só tem um traje anti-chuva. Nisso ele vai sugerir que o Harvey coloque a roupa de Walter White dele e vá sozinho na Pop 100 dele, até porque é mais importante que o médico chegue pra cuidar do Sebastian do que o Demetrius. Agora vamos lá pra Marnie. Ela foi atacada, mas sobreviveu, e pra ter certeza que ela tá bem, o feiticeiro lançou um feitiço sobre ela, e ela ficou bem, né? Não. O feitiço que foi colocado sobre ela é praticamente um círculo de sal pra um vampiro, ou seja, ela tá presa dentro daqueles círculos de velas. O feiticeiro fez isso porque ele notou antes dela que sim, ela foi infectada na chuva. Nessa parte, o feiticeiro vai confessar que ele espiou na vila, e ele já viu pessoas sendo infectadas, ele viu como esse vírus funciona. Ele notou que a chuva não tem micro-organismos que infecta. Isso aqui não se trata de uma doença ou um vírus. Quando Demetrius e a Maru fizeram os testes dele,
deles, eles não conseguiram encontrar micro-organismos na chuva porque a chuva não tá infectada. A chuva é a infecção. A chuva não demonstra ter parasitas em si porque a chuva é o parasita. É como se cada gota fosse um ser vivo, pronta pra infectar qualquer hospedeiro que ela tocar. O feiticeiro também cita que ele acredita que essa chuva tenha propriedades mágicas. Afinal, desde que a chuva começou, os seus poderes se enfraqueceram, num nível que ele não consegue fazer nada além de feitiço simples. E por isso ele tá prendendo a Marnie ali. Ele poderia tentar curar ela, mas por conta da suspeita dele de que a chuva tenha propriedades mágicas e ocultas, ele teme lançar um feitiço na Marnie e acabar fortificando o parasita. E justo na hora que ele tá explicando isso, que a chuva em si é um parasita, a gente vê que a Caroline, que tava junto da Abigail indo salvar o Pierre, ela escorregou no chão molhado, deixando cair o guarda-chuva. Ela se molhou com a chuva. Ela tá infectada, mas nenhuma das duas sabe disso ainda. Inclusive, a gente pode ver nessa cena que aquela criatura tá lá atrás seguindo elas ainda. Ok, vamos ver como é que tá o Harvey. Ele pegou a roupa do Walter White e a moto do Demetrius e tá indo até a casa da Robin pra cuidar do Sebastian. É engraçado que o Demetrius não explicou nem metade das coisas pro Harvey. Todo mundo que tava naquele bar não fazia a menor ideia do caos que tá rolando. O Demetrius colocou o Harvey pra fora com a roupa de cientista na moto dele, sem falar que tinha criaturas lá fora. E quando o Harvey acaba se deparando com um coelho infectado gigante, ele chega a cair da moto. Eventualmente ele alcança a casa da Robin. E lá ela explica tudo pra ele. E ele começa a cuidar das feridas do Sebastian. É engraçado que em meio àquela urgência... não tô chorando não, rapaziada, eu só bocejei. É engraçado que em meio àquela urgência, as pessoas mal conseguem explicar umas pras outras o que de fato tá acontecendo, e eu nem consigo julgar. Eu acho que em uma situação dessas, numa calamidade dessas, eu mal conseguiria formular uma frase direito, quem dirá explicar o que tá rolando de fato. Enquanto o Harvey tava indo até o quarto onde o Sebastian tava, ele encontra o corpo do Linus. Contexto, quem atacou o Sebastian lá atrás foi o Linus infectado, o desabrigado, que a gente viu lá no começo do vídeo. A Robin atacou ele com um machado pra salvar o seu filho, e depois disso, ela colocou uma coberta por cima do corpo infectado do Linus. Só que agora, depois de algumas horas sem vida, o corpo dele começou a ficar coberto por uma espécie de limo. Um musgo verde tá tomando conta do seu corpo sem vida, saindo pelos orifícios de dentro pra fora. É curioso que quando a chuva verde acontece no game, as árvores que já estavam na vila recebem esse mesmo musgo. Isso aqui pode simbolizar algo ruim. Talvez esse musgo cure o Linus, só que isso pode acabar curando o parasita junto, talvez? Não sei. A Robin pede pra que a Maru vá analisar aquele musgo. Afinal, apesar de demonstrar perigo, desse musgo pode ser que saia a cura pra Vila Pelicano. E falando na vila, Caroline e Abigail ainda estão correndo por toda aquela vila tentando chegar na Georgia, mas agora tem uma criatura atrás das duas. Em certo momento, elas vão avistar a loja do Clint, um infectado que tá na loja Georgia junto do Pierre e do Morris. Ele tá infectado, mas ele não tá aqui, então talvez dê pra se esconder na casa dele. A Abigail sai correndo em disparada, acreditando que a sua mãe Caroline tá com ela, mas ela não tá. A Caroline começou a sentir a transformação atingindo ela no meio da correria, enquanto tinha um monstro atrás delas. E isso faz ela ficar pra trás. E a Abigail só nota isso quando ela já tá dentro da loja do Clint. E, anticlimaticamente, meus amigos, é assim que acaba, por enquanto, Chuva Verde, a infecção de Stardew Valley. Eu sei, foi bem abruptamente mesmo. Pode não parecer, mas essa U, no total, tem 36 partes no momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu simplesmente tô amando essa série. Principalmente a sua construção. A gente fica indo e vindo de ponta a ponta na Vila Pelicano, vendo como essa calamidade tá afetando cada personagem. É tanto nome local que inicialmente pode soar meio confuso, mas gente, eu sequer jogo esse jogo e eu consegui me achar, então eu acredito que quem conhece já o jogo vai se achar fácil, e quem não conhece, é só prestar atenção que tu não se perde. Eu espero que eu tenha explicado até aqui de uma forma que todo mundo conseguiu entender tudo, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem uma segunda temporada dessa série, quando a história continuar, o que eu adoraria na verdade fazer esse vídeo, comenta. Essa é uma das melhores AUs de infecção que eu já vi, e foi um ótimo respiro pra quem não traz AUs há mais de um ano. Gente, não se esqueçam da nossa meta de 2 milhões. E claro, não se esqueçam de baixar o Wondershare Filmora 15. Os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Só lembrando vocês que aí na descrição também vai ter o perfil da Lilac Possuns. Lá vocês conseguem acompanhar o material original direto da fonte. Os créditos a essa série são totalmente dela. E por falar em comentário, manda uma ideia de vídeo aí, agradeço. E até a semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau.